dia para você, tudo bem? Eu sou Lidiane Sayuri e hoje é quarta-feira, dia 16 de novembro. Essas são imagens da capital paulista, de onde falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record News Internacional. Olá, muito bom dia para você. Eu sou Nolan Hubertus. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado deve votar hoje a proposta de emenda à Constituição que retira o foro privilegiado de políticos e autoridades brasileiras, inclusive o do presidente da República, nas infrações penais comuns. O relator da proposta, senador Randolfo Rodrigues, estima em 22 mil o número de autoridades que possuem algum privilégio de foro por conta da função que ocupam no país. E você, hein? É a favor do fim do foro privilegiado? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas redes sociais, use sempre a hashtag #LinkRecordNews. Agora vamos aos outros destaques desta edição. Rio de Janeiro se prepara para votar pacote anticrise. Força Nacional vai reforçar segurança durante votação na Assembleia Legislativa. Estudo mostra que o Zika vírus é mais contagioso do que se imaginava. Além da picada do inseto, transmissão pode ocorrer também pelo contato direto ou por meio de seringas contaminadas. Você está pensando em trocar de carro? Opção pelos usados pode ser um bom negócio para quem quer modelos mais completos e por valores mais baixos. Divida sua opinião com a gente e participe do nosso jornal, porque começa agora a primeira edição do Link Record News. A gente abre essa edição do Link Record News com informações sobre economia. A Receita Federal paga hoje o 6º lote de restituições do Imposto de Renda 2016 e lotes residuais de quem caiu na malha fina de 2008 a 2015. Notícia boa, né? Para quem precisa de um dinheirinho extra. Olha, são mais de 2 milhões de contribuintes que estão incluídos no 6º lote deste ano, totalizando aí 2,6 bilhões em restituições. Quem não estiver neste lote de novembro do Imposto de Renda, nem no de dezembro, que é o último deste ano, teve a declaração retida para verificação, então é importante que você entre em contato com a Receita Federal. Em setembro, o volume do setor de serviços recuou 4,9% em relação ao mesmo mês de 2015. Essa é a maior queda para o mês desde o início da série histórica do indicador, em janeiro de 2012, segundo dados do IBGE. Já na comparação com agosto, a queda foi um pouco mais branda, de 0,3%. Os impactos negativos foram os setores de serviços prestados às famílias e serviços de informação e comunicação. No ano de janeiro a setembro, o setor acumula queda de 4,7% e nos últimos 12 meses, de 5%. O secretário de governo de Campos e ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, foi preso na manhã desta quarta-feira em seu apartamento no Flamengo, zona sul do Rio de Janeiro, pela Polícia Federal de Campos do Goitacazes. O mandado de prisão foi expedido pelo juiz Glaucenir Silva de Oliveira, da 100ª Zona Eleitoral de Campos. Segundo informações da Polícia Federal, o ex-governador do Rio de Janeiro foi preso em seu apartamento na Senador Vergueiro, no bairro do Flamengo. Mais desdobramentos dessa situação da prisão de Antony Garotinho ao longo de toda a nossa programação. E o pacote do governo do Rio para conter a crise começa a ser discutido hoje na Assembleia Legislativa do Estado. Mais detalhes agora com a repórter Carla Chaves. Olá a todos que acompanham o Link Record News. A segurança está sendo reforçada por agentes da Força Nacional. Os servidores públicos estão reunidos em frente à Assembleia Legislativa contra o pacote de medidas proposto pelo governador Luiz Fernando Pezão para os ajustes da conta do Estado. Hoje, 2 dos 21 projetos serão analisados e devem receber emendas dos deputados. A previsão é de que a votação final só aconteça no início de dezembro. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigado, Carla, pelas suas informações. E ainda no Rio de Janeiro, moradores de Petrópolis estão apreensivos com o risco de novos deslizamentos. Como a chuva continua, a situação é de alerta em toda a região serrana do estado. 3 casas foram completamente encobertas pelas pedras. Outras 2 foram parcialmente atingidas. A tragédia aconteceu em Petrópolis, região serrana do Rio. Durante o temporal, dezenas de pedras se soltaram da encosta, algumas com até 100 toneladas, e deslizaram na direção das casas. Foi um barulho bem forte, entendeu? Foi um barulho bem forte mesmo. Então, a gente ficamos dentro de casa. 2 moradores morreram. Consuelo do Carmo, de 48 anos, e Paulo Roberto Souza, de 70.
Os corpos foram enterrados no final da tarde desta terça-feira. A região da tragédia foi cercada e, aos poucos, bombeiros liberavam a passagem de moradores que tentavam recuperar alguns pertences. Mas não era permitido ficar mais de 5 minutos no local. Tem que ser rápido, porque ainda corre risco de descer aí, ó, pedras, né? Num raio de 100 metros de onde aconteceu o deslizamento, todas as casas foram interditadas por medida de segurança e os moradores foram obrigados a sair. De acordo com a Defesa Civil, ainda há risco de novos deslizamentos de pedras e não para de chover aqui em Petrópolis. Por enquanto, não há previsão para que essas casas sejam liberadas. A maioria dos desalojados foi para a casa de parentes. Esta mulher, grávida de 8 meses, não vê a hora de voltar para casa. Esse bebê tem que esperar também. Ai, Deus me livre, tem que esperar, porque olha, não é fácil não. O mau tempo não dá trégua na região serrana. Nas cidades de Petrópolis e Teresópolis, os moradores estão em alerta máximo. O problema é que uma nova frente fria que está na região sul sobe em direção ao sudeste e deve atingir também nos próximos dias, inclusive o Rio de Janeiro, região serrana, que já está bastante alagada. A população aí deve manter a atenção redobrada. Manter a atenção e obedecer também às orientações da Defesa Civil. Quem tiver que deixar suas casas, a gente não quer sair de casa, claro, mas é importante que deixe as casas assim, porque é perigoso, 2 pessoas já morreram por lá, né, Lidiane? Com certeza. Bom, está marcada para hoje na Comissão de Constituição e Justiça do Senado a votação da proposta que acaba com o foro privilegiado para os políticos. Repórter Vanessa Lima tem mais informações para a gente direto de Brasília. Oi, Vanessa. Olá, pessoal do Link Record News. Essa proposta acaba com foro privilegiado no caso de o político cometer crime comum. Se for um crime de responsabilidade, ou seja, ligado ao desempenho da função pública, esse julgamento seria mantido no STF. A medida valeria para todos os políticos, inclusive para presidente da República. Se for aprovada na Câmara, a PEC deve passar também pelo plenário. E hoje deve ser votada no plenário do Senado outra proposta importante, a que acaba com a reeleição para presidente da República, governadores e prefeitos, que já foi aprovada na Câmara. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigado, Vanessa, pelas suas informações. Bom, só para o pessoal entender, foro privilegiado é um direito adquirido por algumas autoridades públicas que garante que elas possam ter um julgamento especial e particular quando são alvos de processos penais. Conforme consta na Constituição brasileira, a investigação e o julgamento das infrações penais das autoridades com foro privilegiado passa a ser competência só do Supremo Tribunal Federal. Entre os indivíduos sem foro privilegiado, as ações penais costumam tramitar nos juízos de primeira instância mesmo. E agora, então, diante desse cenário, a pergunta na enquete do dia: você é a favor do fim do foro privilegiado? Bom, para votar nas redes sociais, entre no Twitter, no Facebook da Record News, sempre com a hashtag #LinkRecordNews, aí você pode comentar, participar. Também pode entrar em contato com a gente e mandar sua opinião pelo nosso WhatsApp. O número aparece aí na sua tela. O DDD é o 11, telefone 95307-1851. Você manda para a gente aí sua participação e a gente lê ao vivo aqui no Link Record News. Enquanto você participa, a gente segue com outros destaques. O Ministério Público de Minas Gerais pediu o bloqueio de bens do prefeito eleito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Por isso, a gente conversa agora com a repórter Paula Branches, que tem mais informações para a gente. Paula, muito bom dia. Olá, para quem acompanha o Link Record News, a promotoria pediu aí o bloqueio de bens, de ações e de imóveis e até de veículos. O valor chega a quase 3 milhões de reais. A suspeita é de irregularidades em um acordo firmado da empresa de Alexandre Calil com o Departamento de Estradas e Rodagens aqui de Minas Gerais, que é responsável pela manutenção das estradas. E olha, segundo a promotoria, a variação foi causada por 2 aditivos e também por um suposto superfaturamento. O prefeito Alexandre Calil disse que não houve esse reajuste de 99% e considerou essa história uma brincadeira de mau gosto. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigado, Paula. O presidente da República, Michel Temer, vai oferecer hoje no Palácio da Alvorada um jantar a senadores para pedir apoio à aprovação da proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos. Enviada pelo governo ao Congresso Nacional, ainda no primeiro semestre, a PEC já foi aprovada na Câmara dos Deputados e pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Cabe agora ao plenário da Casa votar a medida em 2 turnos.
O primeiro, então, está previsto para o dia 29 de novembro e o segundo para o dia 13 de dezembro. Agora seguimos ao vivo para Curitiba, no Paraná, onde está a Fabiana Vantucci com os destaques da região. Fabiana, bom dia para você. Bom dia, Fabiana. Oi, Nolan, Lidiane, bom dia para vocês, bom dia a todos. Olha só, tem um depoimento muito aguardado agora à tarde na Justiça Federal do Paraná. A jornalista Cláudia Cruz, que é esposa do ex-deputado Eduardo Cunha, será interrogada pela primeira vez pelo juiz Sérgio Moro. Ela é ré no mesmo processo que o marido, acusada de ter sido beneficiada pelo esquema de corrupção na Petrobras. Cláudia Cruz foi denunciada na Lava Jato por lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Ela é acusada de manter uma conta secreta na Suíça, abastecida com parte da propina destinada ao marido, o ex-deputado Eduardo Cunha. De acordo com o Ministério Público Federal, o dinheiro é fruto de um pagamento ilícito pela aquisição de um campo de petróleo na África. Segundo os procuradores, Cláudia Cruz tinha consciência dos crimes que praticava e usou o dinheiro para pagar despesas do cartão de crédito no exterior no valor superior a $1 milhão. A jornalista tem o direito de ficar em silêncio, porém o advogado informou que ela deve responder a todas as perguntas. Outro réu da mesma ação penal também deve ser ouvido nesta quarta-feira. É o empresário português Idalécio Oliveira, acusado de intermediar os repasses de propina a Eduardo Cunha. As audiências começam a partir das 2 da tarde. Olha, e os depoimentos de hoje fazem parte da etapa final do processo. Após as audiências, o juiz Sérgio Moro irá abrir um prazo para as alegações finais da defesa e da acusação e, em seguida, irá proferir a sentença dos réus. E olha só, um dos delatores mais importantes da Operação Lava Jato vai deixar a prisão. 2 anos e 8 meses após ter sido preso na operação, o doleiro Alberto Youssef irá cumprir o restante da pena em regime domiciliar. Alberto Youssef já foi condenado em 9 processos da Lava Jato. As penas aplicadas a ele chegam a 121 anos e 11 meses de prisão, mas, por conta do acordo de delação premiada, ele não pode cumprir mais de 3 anos em regime fechado. Youssef terá que usar tornozeleira eletrônica por 4 meses até completar esse período. O juiz Sérgio Moro autorizou que o doleiro tenha um celular à disposição, mas ele só poderá usar o aparelho para ligações de emergência. As visitas serão restritas aos advogados e familiares. Após o término do período de 3 anos, em março de 2017, Youssef passa a cumprir a pena em regime aberto, ou seja, estará livre para sair de casa sem restrições. A única condição é que ele fica impedido de cometer novos crimes num prazo de 10 anos, sob o risco de ter que responder integralmente aos processos que foram abertos contra ele. De acordo com a Polícia Federal, Youssef deixará a carceragem na quinta-feira. E agora, uma última notícia sobre a Lava Jato. O Banco Central bloqueou R$700 mil das contas do advogado Rodrigo Tacla, que foi um dos alvos aí da 36ª fase da operação. Ele é suspeito de ter trabalhado no setor de propinas da empreiteira Odebrecht e de ter operado pelo menos 12 contas no exterior. Rodrigo Tacla continua foragido. E esses foram os destaques de hoje aqui do Paraná. Nolan e Lidiane, voltamos com vocês aí no estúdio. Bom trabalho a todos. Até amanhã. Obrigada, Fabiana. Bom trabalho para você também. Bom trabalho, Fabiana. Obrigado. E olha, cerca de 45 mil passageiros são afetados em 5 cidades da região do ABC Paulista por uma paralisação de 5 empresas de ônibus. Os funcionários alegam falta de pagamento. Estão paralisadas as viações Aeosa, Ribeirão Pires, Riacho Grande, Triângulo e Imigrantes. Essas empresas, que pertencem ao mesmo proprietário, fazem 26 linhas e 190 ônibus. Os funcionários dessas viações fazem greve com frequência, isso por conta de atraso nos pagamentos. A última ocorreu no mês passado. A empresa metropolitana de transporte urbano diz que os passageiros devem utilizar a linha da CPTM como alternativa para sair dessas cidades. E por conta dessa paralisação acontece isso que a gente vê aí nas imagens, as linhas da CPTM completamente lotadas. O feriado foi violento na capital baiana, com mais de 30 assassinatos em apenas 4 dias. 2 crianças morreram vítimas de balas perdidas. Um menino de 11 anos foi atingido na porta de casa em Itabuna.
O garoto ouviu o barulho, saiu para ver o que era e foi baleado. A outra criança, de 1 ano e 3 meses, morreu em Feira de Santana. A menina foi baleada na rua enquanto brincava com outros garotos. A polícia investiga o que motivou os 2 tiroteios. Mais violência, olha, ladrões armados com fuzis invadiram a casa do cunhado do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Isso no bairro do Morumbi, uma área nobre aqui da capital paulista. Nolan, o empresário foi agredido e ameaçado dentro da mansão, que fica a menos de 1 quilômetro do Palácio do Governo. A mansão ocupa boa parte do quarteirão e pelo mapa dá para ver que ela está a 750 metros do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. A casa fica no bairro Nobre do Morumbi, zona sul de São Paulo, e pertence ao empresário Ademar César Ribeiro, de 75 anos, cunhado do governador Geraldo Alckmin. Segundo a polícia, 6 bandidos encapuzados e armados com fuzis invadiram a casa. 2 deles pularam um muro e renderam o vigia, que estava numa guarita. Em seguida, eles abriram o portão para que os outros 4 entrassem de carro. Os assaltantes foram direto para o quarto onde o empresário dormia sozinho e arrombaram a porta. Ademar disse à polícia que levou um soco no peito e outro no estômago e teve uma arma apontada para a cabeça. Os ladrões, segundo ele, arrombaram 2 cofres e levaram joias, relógios, dinheiro, objetos de valor e um revólver. O vigia diz que o bando se comunicava por meio de pontos eletrônicos e que ouviu um deles dizer que já esteve na casa. A polícia deve ouvir os funcionários da casa nos próximos dias e não descarta a possibilidade do envolvimento de pessoas de fora. O empresário disse à polícia que na semana passada, técnicos de uma empresa de segurança estiveram na casa para dar manutenção no sistema de alarme e que o sistema não funcionou durante o assalto quando o vigia apertou o botão de pânico antes de ser rendido. E a análise desse caso com o nosso comentarista de segurança, Renato Lombardi. 2 delegados e 3 investigadores foram designados pelo diretor do Departamento de Investigações Criminais para tentar esclarecer e solucionar o assalto à casa do cunhado do governador do estado. O assalto aconteceu no Morumbi, ele estava dormindo quando foi acordado, foi agredido, foi espancado e o segurança da residência ouviu de um dos assaltantes de que ele ali já estivera. A suspeita que a polícia está investigando é que os ladrões receberam informações das pessoas que estiveram na semana passada verificando exatamente o que? O sistema de alarme da casa. Toda a fiação do alarme. E, coincidentemente, quando os ladrões chegaram, o segurança apertou o botão de pânico e o botão de pânico que deveria funcionar e alertar a empresa de segurança, ele não funcionou. Então, a dica é muito boa. Agora, ao mesmo tempo em que 2 delegados e 3 investigadores foram designados para esclarecer e prender as pessoas que assaltaram a casa do cunhado do governador, o diretor do Departamento de Investigações Criminais poderia também designar policiais, delegados, investigadores, escrivães, para esclarecer outros assaltos à residência em São Paulo, que todos os dias acontecem. Outros assaltos que acontecem na rua, com pessoas sendo roubadas com celular, bolsa, não é? Assaltos em comércio. O empenho tem que ser o mesmo, não é só porque é cunhado do governador, é que existe um empenho maior. O empenho tem que ser para todos nós, mas de qualquer forma, a segurança em São Paulo, ela está fragilizada, ela precisa ser melhorada, o policial precisa ser muito mais bem pago e tem que ter uma estrutura melhor, porque do contrário, nós vamos todos os dias contar histórias de assaltos, de mortes e também, de vez em quando, dizendo que alguém da família do governador foi assaltado. Passageiros de um ônibus reagiram a um assalto em Belo Horizonte. Uma vítima foi baleada e morreu na hora. Um dos criminosos deixou no chão uma bolsa com alguns objetos roubados, mas a dupla conseguiu fugir com a maior parte dos pertences das vítimas e até do motorista. O passageiro que reagiu estava sentado naquela cadeira. O ônibus estava cheio, havia cerca de 44 pessoas. O bandido pulou a roleta e foi roubando todos os passageiros, até chegar nele, que se negou a entregar os pertences e entrou em luta corporal com o bandido. Ele pediu ajuda para o comparsa, que estava na parte da frente do ônibus. Ele também pulou a roleta e foi até os fundos, onde efetuou um disparo que atingiu a vítima. Após o crime, os 2 criminosos desceram do ônibus e não foram mais vistos. Após o crime, o motorista ainda percorreu alguns quilômetros até que parou neste acostamento.
Eu fiquei meio apavorado, né? Porque a gente fica, né? Porque na hora que deu o tiro, a gente sabe que acertou alguém. Até agora, os policiais não têm pistas dos suspeitos. O motorista reclama que os roubos na região são constantes. Pega o carro todo dia comigo. Perdeu a vida por coisas banais. Porque bens materiais a gente, né? Luta lá e recupera dinheiro, celular, a gente trabalha e compra. Perdeu a vida e agora? Agora não tem mais jeito. Aliás, sobre essas situações aí de violência envolvendo, inclusive, infelizmente, crianças, né? Nós temos aqui uma entrevista hoje com a neuropsicóloga Débora Moss, que vai mostrar dicas e dar informações como os pais e responsáveis devem lidar com essas situações de violência contidas no dia a dia. Olha, inconformado com a sujeira e com o perigo de pegar uma doença, um banhista fez um apelo e um alerta nas redes sociais. Nolan, ele encontrou diversas seringas espalhadas em uma das praias mais movimentadas da cidade. Veja como foi. Nas mãos do morador, o que ele encontrou nas areias da praia: seringas descartadas. O absurdo aconteceu em São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro. Olha a quantidade de seringa: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No registro, o Marcelo ainda tem o cuidado de pegar as seringas e embalar, e diz o que vai fazer com elas. Vou levar lá na Colube, entregar na mão do cara, que eu não posso jogar isso aqui no lixo, porque alguém pode se furar. O lixo, trazido pelo mar por causa do temporal, mostra o quanto de detritos são jogados na água todos os dias. Pelo menos 30 garis trabalharam desde a madrugada para a retirada do lixo. Mas o mar não está para os banhistas, além do perigo de correnteza. Segundo o INEA, a praia de São Conrado está imprópria para o banho. Marcelo continua frequentando a praia e diz que já viu muita gente passando mal depois de um banho de mar em São Conrado. O filho do meu amigo pegou hepatite há pouco tempo agora. Fora as outras doenças de pele, pano branco, vômito, febre. Tem muitas pessoas pegadas, principalmente crianças da escolinha também. Todos os dias ele caminha pela orla. Encontrar lixo por aqui faz parte da rotina. O lixo que a gente joga nas ruas ou em rios, em valas, na chuva eles vêm parar na praia. E a praia é o nosso lazer, é o lazer do morador, principalmente de São Conrado e da Rocinha. Tristeza para quem curte uma das melhores ondas do Rio de Janeiro. Esse médico fica dividido entre a paixão pelo surf e os riscos de praticar o esporte nessas águas. A opção que a gente tem é surfar aqui porque é a melhor onda, né, para a prática do bodyboard, do surf na costa do Rio de Janeiro e, né, convive com o descaso, né, da poluição diária. Eu posso dizer que de 365 dias no ano, São Conrado está impróprio 350 dias no ano. Mesmo assim, muitos ainda se arriscam, não resistem ao belo visual. O que importa é o visual e curtir a praia, entendeu? Mesmo correndo risco? Mesmo correndo risco. Tomar cuidado, né? Bastante. O Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir, o estudo mostra que o Zika vírus é mais contagioso do que se imaginava. E ainda mudanças repentinas de temperatura pioram o estado de saúde de quem tem alergias. Veja os cuidados diários que você precisa tomar daqui a pouquinho. Até já. 11h34 pelo horário brasileiro de verão, Link Record News de volta. E a gente volta falando sobre saúde, uma má notícia, um alerta, na verdade. Cientistas norte-americanos descobriram que o Zika vírus pode sobreviver por até 8 horas fora do organismo. Essa descoberta pode levar a outras informações sobre os riscos de contaminação, principalmente para profissionais da área de saúde. Segundo a pesquisa, por sobreviver fora do organismo, o vírus pode ser contraído pelo uso de agulhas contaminadas e até contato direto com feridas na pele. Olha o perigo. A descoberta confirma que a transmissão do vírus da Zika não é feita só por meio da picada do mosquito Aedes aegypti ou por relação sexual com o parceiro infectado. A boa notícia, pelo menos, é que o uso de desinfetantes comuns, como álcool, também já são eficientes para matar o vírus em até 15 segundos. Mas em ambientes livres da presença de sangue. Mudanças repentinas de temperatura pioram o estado de saúde de quem tem alergias. Para evitar complicações, os cuidados têm que ser diários. Um dia calor e de uma hora para outra frio. A mudança brusca de temperatura é um tormento para quem sofre de alergias. É daí que vem a tosse da Júlia. Com o nariz entupido e também fico coçando e fico tão com tosse.
A menina ainda passa a ter crises de bronquite. A família toma diversos cuidados. Cachorro, só o de brinquedo. E os bichos de pelúcia ficam escondidos. A gente deixa tudo guardado fora do alcance dela o máximo possível. A casa não tem tapetes nem cortinas de tecido. O sofá é de couro, material não poroso que não acumula pó. Mas na mudança de clima, ninguém escapa. Começa com o nariz, coça o nariz, a Júlia já o nariz dela entope completamente e aí só evolui. Na hora de limpar o piso, nada de vassoura, só aspirador ou pano úmido. No quarto, a ordem é renovar. O ideal é trocar, lavar pelo menos uma vez na semana, tá? Em relação ao travesseiro, o ideal é trocar o travesseiro pelo menos a cada 6 meses. Quando chove ou faz muito frio, a primeira atitude de muitas famílias é fechar toda a casa. Mas um ambiente úmido e abafado ajuda a provocar as crises alérgicas. O ideal é sempre deixar a residência bem arejada. Cheiros fortes de perfumes ou produtos de limpeza devem ser evitados, assim como o ar-condicionado, que resseca o ambiente. Primeiro, a primeira coisa que tem que observar é se tem limpeza adequada do ar-condicionado, que isso também pode desencadear alergia. E em relação a esse ressecamento da mucosa, pode utilizar soro fisiológico. Sentiu que está mais seco, pode usar umidificador junto. Dicas para enfrentar as alterações do clima sem sofrer tanto. Isso aí. O calor chegou forte para os gaúchos e com ele o anúncio de que as temperaturas médias no planeta subiram mais de 1 grau. Parece pouco, né? Mas a mudança é sentida realmente no dia a dia. Segundo pesquisas, este ano vai entrar para a história como o mais quente de todos os tempos. O calorão tirou muita gente de casa. Muito quente e ventilador, ar-condicionado não suporta. A gente tem que ficar o mais confortável possível, né? Eu moro há 30 anos aqui no Rio Grande do Sul e eu tomei a certeza de uma coisa, a temperatura aqui é a dos extremos, ou é muito quente ou é muito frio. A sombra é o lugar mais disputado. E aqui, a bebida típica substitui a água fresca. É chimarrão, né? Ajuda a refrescar. Para encarar o verão fora de época, com temperaturas em torno dos 30 graus, como nesta semana, é preciso tomar cuidado. Acho interessante passar protetor solar sempre, porque o sol está muito perigoso hoje em dia, e sempre um boné, um chapéu, mas assim, a gente sempre fica na sombra para se proteger. A Organização Meteorológica Mundial confirmou durante conferência sobre mudanças climáticas em Marrocos que este ano a temperatura deve bater recorde no planeta inteiro. Isso mesmo, 2016 deve ser o ano mais quente da história, consequência direta do aquecimento global. A poluição no mundo está propiciando essa mudança no clima e está aumentando o calor. Eu espero que as grandes nações revejam, né, as indústrias e parem de poluir, né? A criançada não faz ideia do problemão enfrentado no planeta. Para elas, basta um sorvete para refrescar. E tá gostoso? Tá. Que bom que elas não têm ainda essa preocupação. Comerciantes do bairro do Bom Retiro, no centro de São Paulo, reclamam do estado precário de algumas calçadas na rua José Paulino, um grande centro de comércio popular. Eles querem que a prefeitura termine as obras, que já se arrastam há meses e prejudicam a circulação dos clientes. Um caminho cheio de armadilhas. É difícil, né, pra gente andar, porque a calçada já é lotada, né, porque vem muita gente pra cá. Então aí dificulta mais ainda a gente poder passar por aqui. Precário, né? Precisa melhorar. Não é de hoje que as calçadas do Bom Retiro estão assim, sem calçamento, com pedras para todo lado. Um desafio para Cristina, que veio de Santa Catarina com o objetivo de encher a mala nesta região de comércio popular de São Paulo. Prejudica, é desanimador, né? Ok, é verdade, tem que realmente melhorar. As obras estão paradas há 3 meses, segundo os comerciantes. Mas o problema é ainda mais antigo. O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas do Bom Retiro contou que a primeira parte das obras começou há quase 5 anos, quando os cabos da Eletropaulo foram aterrados. Em seguida, mais quebra-quebra. A calçada foi aberta novamente para aterrar fios de empresas de telecomunicações. Ele diz que depois das obras, a prefeitura deveria ter refeito as calçadas, o que nunca aconteceu.
A gente faz um grande trabalho de vitrines, de programação visual, de marketing, mas o cliente passa pela calçada, se ele não olhar para o chão, ele cai. Depois de muita insistência e prejuízos, o trabalho foi retomado no início deste ano. Orçamento de quase R$500 milhão. A previsão da subprefeitura da Sé era entregar a calçada pronta em outubro, mas a obra ainda não foi concluída. Essa obra se estendeu bastante. Infelizmente, a construtora não fez o que deveria ser feito no prazo correto. E aí, desde lá, nós estamos lutando e lutando com a subprefeitura, que embora o pessoal tenha uma grande boa vontade, mas os processos legais, problemas de licitação, acabaram bloqueando tudo. Apenas um trecho passou por revitalização. No restante, as condições são precárias. Uma parte está apenas com cimentos e com vãos, o que é um perigo, e sem os ladrilhos. E tem trecho que está sem nada. A pior parte está bem em frente à loja do seu Isaac. O pior de tudo, eu acho que é o perigo também que oferece, né? Constantemente a gente tem que socorrer alguém que tropeçou, porque é um absurdo. Agora, é uma vergonha que isso aconteça em qualquer rua, ainda mais aqui, que é um lugar que vem gente do Brasil inteiro. O Bom Retiro recebe por dia 80 mil pessoas. No fim de semana, chega a 120 mil. Gente que vem atrás de bons preços e roupas da moda, mas ultimamente ficar de olho na vitrine pode ser um mau negócio. Basta uma distração para levar um tombo, como aconteceu com a Lívia. Pisei no buraco e virei o pé e caí. Machucou? Ralei bastante, ralou um pouquinho o joelho. Um susto, né? É complicado essas calçadas, né? Isso porque tá calçado confortável, não tem salto, não tem nada. Imagina se perigoso até algo mais sério, virar o pé, quebrar, alguma coisa nesse sentido, né? Aqui é um tropeço atrás do outro. Tropeçou ali? Quase caí. Acabei tropeçando. Não. Perigoso? Aqui tá bem... Essa parte aqui tá bem precária, assim, tá difícil de andar. Sem contar com a poeira, que quando venta... Tá acontecendo? Tá voando na vista. Calçada tá crítica? Muita coisa. Muito ruim, toda a calçada. Mas os transtornos, pelo menos, devem ser amenizados nos próximos dias. Em nota, a subprefeitura da Sé informou que equipes de manutenção vão dar início esta semana a uma série de ações para garantir as condições de segurança e acessibilidade dos pedestres que circulam pela Zé Paulino, enquanto durar a obra. Espero que venham mesmo. É difícil a gente acreditar, só vendo mesmo. E a reunião da Comissão de Constituição e Justiça do Senado desta quarta-feira acabou cancelada por falta de quórum. A expectativa era de votação do relatório do senador Randolph Rodrigues, favorável à proposta de emenda à Constituição que retira o foro privilegiado de políticos e autoridades. Com o cancelamento da sessão, a votação deve acontecer na próxima semana. Bom, e agora é o momento de interatividade, a gente falava sobre isso, né? Sobre o fim desse foro privilegiado para esses mais de 22 mil políticos e também pessoas que ocupam cargos públicos aí no Brasil. Eles só poderiam ser julgados pelo STF. E aí essa proposta que pare de acontecer isso, que eles possam ser julgados também pela Justiça Comum em casos de crime. Aqueles crimes de responsabilidade continuariam sendo julgados, então, pelo STF, isso de acordo com essa proposta que agora deve ser votada só semana que vem. A nossa pergunta de hoje, você é a favor do fim desse foro privilegiado? Você pode votar pelas redes sociais, utilizando a hashtag #LinkRecoaNews, ou então mandando também pelo nosso WhatsApp sua opinião. O telefone é o 11 95307 1851 e a gente já tem participação aqui na tela. Vamos lá, a primeira mensagem recebida aqui pelo WhatsApp. Chega de São Paulo, capital, é o Eric, que compartilha o seguinte: espero que seja aprovado. O foro privilegiado foge do princípio que somos todos iguais. Obrigada, Eric, pela participação. Silvia de Indaiatuba, interior de São Paulo, quem comete crimes merece o mesmo tratamento na justiça. Sou contra o foro privilegiado. Obrigado, Silvia. Tem também a Dana de São Paulo, capital, que escreveu o seguinte: sim, sou absolutamente a favor. O foro privilegiado incentiva a impunidade. Obrigada, Dana, pela mensagem. Rangel, de Manaus, não pode existir tratamento diferente entre cidadãos da justiça. Portanto, sou a favor do fim do foro privilegiado. Angel, obrigado, viu? Tem também aqui a mensagem do Edson de Campinas, interior de São Paulo. Sim, sou a favor. Ninguém está acima da lei.
A lei tem que valer para todos. Então faça como Edson e as outras pessoas que participaram compartilharam o que pensam sobre o assunto. Se você é a favor do foro privilegiado, mande aqui o seu voto e também a sua opinião. Até a segunda edição, o resultado oficial da enquete para você. Bom, enquanto você vota, a gente muda de assunto. 35 adolescentes fugiram da Fundação Casa de Guaianazes, na zona leste de São Paulo. 11 internos já foram recapturados. Antes de fugir, os internos se rebelaram e fizeram funcionários reféns. 15 viaturas e o helicóptero Águia da Polícia Militar, que a gente viu aí na imagem, participaram das buscas. Os 11 recapturados vão passar por uma comissão de avaliação disciplinar que vai apurar as possíveis penalidades nesse caso. A Corregedoria da Fundação Casa abriu sindicância interna para apurar essa fuga. Há 2 anos, a reitoria da USP congelou a oferta de novas vagas nas creches que atendem os filhos de funcionários, professores e estudantes da universidade e passou a pagar o auxílio creche. Mas um grupo de pais fez um estudo que mostra que é mais barato manter as creches funcionando do que pagar o benefício. As creches mantidas pela USP para filhos de funcionários, professores e estudantes são consideradas referência em educação infantil. Nós temos muitas instituições de ensino do Brasil todo, inclusive internacionalmente, vêm visitar a creche. Nós temos números de milhares de visitas, muitos estágios, muitas pesquisas feitas aqui, então é realmente uma creche modelo. São 5 unidades nos campos da capital e interior que recebem crianças dos 4 meses até os 6 anos. Mas nos últimos 2 anos, a USP proibiu a entrada de novos alunos. O motivo? Corte de gastos. Desde então, a universidade passou a pagar auxílio creche para as crianças que foram barradas nas unidades. Mas agora, um grupo de mães quer provar que o pagamento do auxílio, na verdade, só traz prejuízo para a instituição. O estudo foi feito a partir de dados divulgados pela própria USP e pelo portal Transparência da universidade. De acordo com o levantamento, em 2015, a USP gastou mais de R$ 380 mil com o benefício. Para 2016, a previsão passa de R$ 880 mil. Um total de mais de R$ 1.200.000 pagos sem necessidade, segundo as mães. Uma criança para a universidade, uma criança que esteja dentro da creche, custa ao redor de R$ 6.000 por ano. Mas a criança que está fora da creche e que está sendo paga pelo auxílio creche custa R$ 7.000. O benefício só é concedido a professores e funcionários. Estela é uma das estudantes que sofre para conciliar os cuidados com a filha e os estudos. Sem creche, muitas não conseguiram. Tem várias mães que abandonaram a faculdade, que trancaram a faculdade. E é muito difícil, né? Porque a gente sabe que muitas não vão voltar, né, inclusive. As creches da USP têm capacidade para 600 crianças, mas hoje atendem somente a metade disso. As mães e funcionários garantem que as unidades podem funcionar na capacidade máxima, custando quase nada a mais para a universidade. Todos os custos de material, comida, produto de limpeza e folha de pagamento dos funcionários. Custa para a universidade 0,4% do orçamento total. Desse 0,4%, 90% é folha de pagamento dos funcionários. A gente está falando de uma universidade pública e de funcionários que não podem ser demitidos. Então, mesmo que as creches fechassem, a USP não economizaria esse dinheiro. Este professor de uma das unidades confirma que existem vagas, funcionários e material disponíveis para atender a demanda. A gente tem capacidade para receber em torno de 30 crianças no ano que vem, sem mexer em nada, mantendo a estrutura que a gente trabalhou esse ano. A creche central do Butantã, por exemplo, atende aproximadamente 100 crianças, mas possui vagas para mais de 200. A proposta dessa reitoria velada, né, não negociada, não aberta, não apresentada aos conselhos, é de ir acabando aos poucos, né, quer dizer, estancaram a entrada de novas crianças, evidentemente que é um projeto de extinção, né, da creche. Na semana passada, o Conselho Universitário da USP aprovou o preenchimento de todas as vagas ociosas nas creches para o ano que vem. Os pais esperam que a determinação seja acatada pela reitoria,
que tentou impedir a votação sobre o assunto. Eu espero que sim, porque o Conselho Universitário é um órgão importante, né? E estamos numa democracia, até onde eu sei. Então, eu espero que isso seja cumprido e a gente vai cobrar, com certeza. Bom, agora a gente volta a falar sobre a prisão do secretário de governo de Campos dos Goytacazes e ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho. Para isso, a gente segue ao vivo para Campos dos Goytacazes, onde está a repórter Milena Macedo com mais detalhes sobre essa prisão. Milena, bom dia para você. Bom dia, Milena. Bom dia, Lidiane, bom dia, Nolan, e a todos que nos acompanham aqui na Record News. Garotinho foi preso na manhã de hoje na zona sul do Rio, na Praia do Flamengo. Segundo informações do delegado da Polícia Federal, Paulo Cassiano, ele foi preso por policiais aqui de Campos dos Goytacazes e será trazido ainda hoje para a sede da Polícia Federal no município. O delegado ainda informou que essa prisão é um desdobramento da Operação Chequinho, que foi deflagrada aqui no município e que investiga a utilização irregular de programas sociais como o Cheque Cidadão nas eleições municipais. Como é que funcionava, né? Eles davam esse Cheque Cidadão em troca de votos nas eleições municipais. Há um desdobramento dessa operação e outros desdobramentos vão acontecer. Mais pessoas podem ser presas a qualquer momento. Vale a gente ressaltar que ao longo dessas investigações, a Polícia Federal chegou a prender outros envolvidos, candidatos a vereador no município, inclusive a vereadora eleita Linda Mara Silva, que também foi presa no Rio, em Copacabana. Ela que foi durante muito tempo assessora da atual prefeita de Campos, Rosinha Garotinho. Ela foi detida com outras 3 pessoas. A gente aguarda a qualquer momento a chegada de Garotinho na sede da Polícia Federal em Campos dos Goytacazes. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Milena, pelas suas informações. Qualquer novidade, volte ao vivo aqui com a gente no Link Record News. Muito obrigado pelas suas informações. A gente segue agora com outros destaques, porque muita gente já sabe o que fazer com o 13º, reformar a casa para as festas de fim de ano. E quem aproveita essa época são os pedreiros e o mercado de materiais de construção. A obra para aumentar a casa com uma lavanderia era um projeto do ano passado, mas faltou dinheiro, né? O Marcos fez economia o ano todo e vai usar também o 13º para bancar a construção. Se não fosse isso daí, eu não teria iniciado de novo, ia ficar para frente ainda. O dinheiro extra do fim de ano também vai pagar o pedreiro. A obra deve ficar pronta em 2 semanas. E quando terminar o serviço aqui, o Araújo não vai ficar nem um dia parado, né, Araújo? Nem um dia parado. A partir de semana já tem mais 2, até o final do ano garantido. Até o Natal tem trabalho? Tem trabalho, não posso me comprometer com ninguém mais. E tem muita gente procurando aí nessa época? O dia todo me liga alguém querendo alguma coisa, eu não posso fazer. É mais procura por mão de obra e mais movimento no comércio de materiais de construção. No mês passado, as vendas cresceram 3%. E a expectativa é de manter essa recuperação. Você quer terminar o ano e no Natal, uma casa toda pintada, toda decorada, toda arrumadinha. Esse é o desejo, está no espírito brasileiro. O professor Valdir vai aproveitar o salário extra para dar o primeiro passo na reforma. Vai trocar todo o piso para receber os parentes nas festas de fim de ano. Sensacional, né? Você vê que realmente aquilo que você programou deu certo e conseguiu fazer e concretizar, né? E receber todo mundo, isso é um prazer enorme, né? Uma satisfação. A Drina já comprou as tintas para dar uma bela renovada na casa da mãe dela. Agora é a hora. Agora é a hora de fazer essa pequena reforma. Eu mesmo que vou fazer. Vou pintar a sala, vou pintar a cozinha, deixar mais bonitinho para o final do ano. O rótulo mostra uma coisa, mas o produto que o consumidor leva para casa é outro bem diferente. É o que acontece com os sucos de caixinha, Lidiane. Veja só o resultado de um teste com algumas das marcas mais comuns nos supermercados. Quase todo mundo compra, mas praticamente ninguém sabe realmente o que está levando para casa. Quando você está levando esses sucos, você acredita que está levando qual sabor de fruta? De laranja. Só laranja? Só laranja. Tem que ser uva, né? Não pode ser outra coisa. O rótulo diz que é de morango, mas tem mais suco de maçã dentro. Para não dizer que o consumidor está sendo enganado, olha aí o tamanho da fruta na embalagem. Segundo o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, a maçã é adicionada para adoçar a bebida a um custo menor. Pelo menos eu não estou vendo. Olha uma maçã escondidinha aqui. A maçã, ok.
Não tinha reparado. Sim, tô vendo que tem maçã aí. Né? Que tem misto de uva e maçã. Nossa. Não sabia. A gente chama de suco, mas na verdade são os néctares. Uma bebida com concentrado de frutas diluída em água, açúcar e outras substâncias. A dica é, antes de comprar, olhar sempre a lista de ingredientes que fica atrás da caixinha. Os itens são listados na ordem do que vem maior para menor quantidade. Este, por exemplo, é composto principalmente por água e tem mais açúcar do que frutas, fora os outros componentes químicos. Outra sugestão é ficar alerta à quantidade de suco de frutas que vem em cada caixinha. Este leva apenas 32,4% do ingrediente que o consumidor acredita ser o principal. O fabricante não está errado. A legislação diz que no caso do néctar, o produto tem que ter em média 30% da fruta. Já os sucos precisam ser feitos com 100% da fruta. Pelo Código de Defesa do Consumidor, a gente poderia dizer sim que eles estão dificultando o acesso à informação clara sobre o que contém um produto. Segundo a nutricionista do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, não há nenhuma lei que proíba a mistura entre os sabores. Nós levamos 3 marcas para ela avaliar. Apenas uma embalagem passou no teste. Infelizmente, as regras são muito frouxas, na minha opinião. As regras são muito frágeis e permitem que as empresas façam qualquer tipo de bebida e acabam que, na maioria das vezes, tem mais açúcar, tem mais corante, mais aromatizante do que fruta de verdade. Então, acho que a gente precisaria melhorar as regras para que o consumidor seja também protegido. Tatiane costuma comprar 6 caixinhas por semana e se sente enganada. Deveria, né, no caso, se são 2 frutas ou mais, deveria estar bem exposto para a gente observar, olhar bem, né, e ver se é aquilo mesmo que a gente quer. Porque ali escondidinho, vamos supor, se eu não gosto de maçã. Aí eu tô levando uma coisa sem ao menos saber, né? No carrinho de Laerte só tem néctar sabor laranja, porque é o preferido do filho dele. Mal sabia que tinha mais maçã do que laranja dentro da embalagem. Eu vou pedir para ele ler isso aqui para ver se ele vai gostar, continuar gostando, né? Porque ele não sabe, ele nunca falou nada, ele fala, eu quero um suquinho de laranja. Se eu levar ali, vamos supor, uva, morango, maçã, ele não aceita. E aí, o que eu tenho que fazer? Ele está enganado também, né? A Coca-Cola Brasil, que fabrica o suco Del Valle, disse que desde agosto os produtos estão sendo fabricados com a nova embalagem, que segue os critérios do Ministério da Agricultura. A gente procurou a UOL, fabricante da Sufresh, durante uma semana, mas não tivemos resposta. A Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas Não Alcoólicas disse que as marcas associadas cumprem a legislação brasileira e os rótulos dos produtos estão adequados às exigências previstas por lei. A Secretaria do Consumidor, ligada ao Ministério da Justiça, informou que não há processos em curso sobre esse tipo de situação. De volta com interatividade agora na nossa tela. No início desta edição, colocamos como destaque a votação que deveria acontecer hoje, mas que foi adiada para a semana que vem, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Votando, então, a proposta de emenda à Constituição que retira o foro privilegiado de autoridades e políticos brasileiros, inclusive o presidente da República, para apenas comuns. O senador Randolph Rodrigues, o relator desse projeto, estima que hoje no Brasil 22 mil autoridades contem com esse privilégio. E por isso perguntamos para você, se você é a favor do fim do foro privilegiado. O foro privilegiado, a gente lembra, então, essas pessoas que têm esse foro privilegiado só poderiam ser julgadas pelo STF. Ou seja, não poderiam ser julgados em primeira instância. Isso continuaria acontecendo só no STF para crimes de responsabilidade. Crimes comuns, então, aí, por essa proposta, essas pessoas poderiam ser julgadas já em primeira instância, assim como acontece com todos nós. Bom, a gente tem a participação aqui na tela dos WhatsApps. O pessoal mandou para a gente aqui, a gente vai ver de onde eles vieram e quem são essas pessoas, a opinião. Vamos ver aqui na nossa tela. Márcio de Osasco, São Paulo. Sim, sou a favor. Acredito que pode ser um grande avanço contra a corrupção brasileira. Aí a opinião do Márcio. Muito obrigado. O João, lá do Rio de Janeiro, coloca: sou a favor. É necessário que exista transparência entre governo, justiça e população. Continue participando, então, pelo WhatsApp, pelas redes sociais, #LinkRecordNews. E a partir de agora, parte da nossa rede fica com a programação local.
A gente segue aqui com outras notícias. Com a queda geral nas vendas de carros, a opção pelos usados fica mais interessante para o consumidor. É possível comprar modelos mais completos por valores mais em conta. Lojas vazias num feriado são sinal de que a maré não anda boa. A venda de carros usados de janeiro a outubro caiu 2% em relação ao mesmo período de 2015. Leandro conhece bem esse mercado, prefere sempre os usados. Carros com um preço bom, com uma quilometragem baixa e que ainda são considerados novos. O mercado está repleto de ofertas. O carro caiu bastante de preço ao longo do ano, então hoje ela atingiu, eu acredito que o nível mais baixo de preço. Mas o maior medo de quem se aventura nesse segmento é cair numa roubada. Um carro que já foi batido, que está com a quilometragem adulterada ou que tem problemas na documentação. Por isso, um tipo de profissional tem conquistado cada vez mais a simpatia do consumidor: o caçador de usados. Felipe seleciona só os filés. Os faróis são os originais. Ele avalia cada detalhe e grava tudo em vídeo. Câmera de ré original da versão. Na minha opinião, sempre tem uma opção mais interessante no mercado de usados comparado com o de zero. Felipe diz que com a internet ficou mais fácil rastrear o histórico do carro. Quando está tudo em ordem, as vantagens são muitas. Ao invés dela gastar 100 mil num carro, ela pode comprar o mesmo carro usado por 70, 80, ou então a pessoa investe os mesmos 100 num carro de categoria superior. Nelson não entende de mecânica e ficava inseguro na hora de escolher um usado, mas descobriu um jeito de economizar e correr pouco risco. Eu tenho preferência mais por carros até 10 mil quilômetros. A mesma tática do Leandro, que apesar de ter acabado de comprar um, já está de olho em outro carro, também usado. A diferença é que você vai pagar um valor muito menor e você vai ter todos os opcionais que num novo você não teria. Bom, e o Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores. A gente volta daqui a pouquinho. No próximo bloco, mais informações sobre a prisão do secretário de governo de Campos dos Goytacazes e ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho. Continue com a gente. Até já. Você está no Link Record News, meio-dia, 7 minutos, pelo horário brasileiro de verão. Boa tarde a você que nos acompanha a partir de agora. Bom, a gente vê no noticiário muitas notícias muito violentas. Às vezes, são notícias de pais que matam as mães na frente das crianças. Nolan, triste essa realidade. Agora, como tratar esse trauma? Para isso, a gente convida a nossa colunista e neuropsicóloga, Débora Moss. Débora, boa tarde. Boa tarde, Débora. Infelizmente, a gente percebe cada vez mais notícias trazendo aí as crianças como parte dessas situações muito, no mínimo, difíceis, né? Sim. Com criminalidade e violência. Tem alguma idade específica que os pais possam começar a preparar os filhos, mostrando que há pessoas ruins e situações perigosas no mundo, Débora? Sim, desde sempre, né? Desde pequenininho, até quando a criança quer sair correndo no meio da rua, ainda muito pequenininho, é importante já pontuar por que dessa proteção, né, dos pais quererem os filhos por perto. Porque existem, sim, pessoas boas, pessoas más, como tem também nos personagens, nos programas infantis, nos desenhos. Então, trazer um pouco dessa realidade de que assim como tem, né, o super-herói e o inimigo, isso também tem no nosso dia a dia, mas que não está muito claro, né, de que os bons usam capa e os maus têm cara feia. Então, essa diferença que tem, né, no mundo do imaginário, da fantasia. Na fantasia não é o mesmo que no nosso dia a dia, infelizmente. Agora, Débora, é comum, casais às vezes brigam, não exatamente nesse sentido de um assassinato ou algum crime realmente, sim, mas às vezes há discussões. Que tipo de cuidados os pais devem ter na frente dos filhos? Às vezes o pessoal passa um pouquinho do limite, né? Xinga a mamãe, xinga o papai e aí fica feio. Assim, o ideal é que se pudesse brigar longe dos filhos, né, num ambiente reservado para isso. Mas nem sempre, né, no auge
daquela confusão toda e no emocional alterado, eles conseguem ter esse autocontrole que seria, sim, o recomendado, né? Então, começa uma conversa que vai acabar em briga e a gente sabe quando isso vai acontecer, sair, né, de perto dos filhos e, né, estourar longe. Quando isso não é possível e aquela situação acaba perdendo o controle, depois que os ânimos, né, se restabelecem, a poeira baixa, retomar com as crianças o ocorrido, permite que elas falem, né, o que elas perceberam, o que elas sentiram e que os pais também possam colocar até o arrependimento, colocar os sentimentos, e, enfim, que isso possa ser de alguma maneira discutido e tentar que se elabore aquilo que não deu, né, que não foi possível dar conta antes. Débora, agora na questão ainda nas ruas. Quem tem filhos, por exemplo, às vezes mulher com criança é vista pelos criminosos não como uma pessoa que vai passar impune, mas sim como alvo fácil, infelizmente. As mães devem orientar os filhos, por exemplo, claro, quando eles não forem de colo, tiverem já uma certa idade para poder ajudá-las, na hora de entrar no carro, fazer essa entrada de forma mais rápida, caso o carro esteja estacionado na rua, de uma forma que não amedronte essas crianças? É difícil chegar num equilíbrio, né? Porque a hora que você fala, vamos rápido, porque pode ter um ladrão, quer dizer, você já... ou pode ter alguém que possa... por que tem que ser rápido? Enfim, eu falo isso para os meus filhos. Eu falo, nós estamos na rua, existem pessoas más e tem pessoas boas. Então, o quanto antes a gente entrar no carro, a gente não fica suscetível a situações em que pode sim chegar alguém, né? E querer pegar as coisas da mamãe, as coisas de vocês. Então, eu tento, de alguma maneira, ter esse tipo de conversa, mas não tem jeito, a gente acaba assustando, porque é algo que eles não têm isso, né, deles, né? Se eles não passaram por essa experiência, tá longe da realidade deles, eles não assistem a TV e veem o noticiário, né? Crianças pequenas, a gente espera que não tenha esse costume. Então, a gente traz uma realidade, a gente traz um medo nosso, que é real, que está presente numa cidade como a nossa, né, em um país como o Brasil, mas que a gente acaba, de alguma maneira, atropelando um pouco essa questão do medo, né, de causar um medo e uma certa, né, aflição em situações em que, mas vai aparecer o ladrão, mamãe? Né? Vai vir alguém? Não sei, eu também não sei, mas vamos nos cuidar. Vamos procurar evitar que isso aconteça. É uma forma que, infelizmente, no nosso país, a gente acaba fazendo isso com os nossos filhos, não tem jeito. Agora, e se acontecer? Como cuidar do pós-trauma, né? Eu não sei, é pós-trauma ou trauma, enfim, depois desse acontecido. Como que a pessoa pode lidar com a criança ali? Ela vai ficar com medo sempre, né? Não necessariamente. Como cada um vai lidar com aquela experiência traumática, isso não tem ali um padrão. Cada criança tem as suas condições de lidar com isso. Mas não deixa de ser um estresse, né? Então, existe o estresse pós-traumático. Então, é preciso que essa criança seja acolhida, que ela possa falar sobre isso. Porque muitas vezes se vive esse trauma, né? O que é um trauma? É uma situação agressiva, uma situação abrupta e que naquele momento o emocional não deu conta. Então, então essa criança precisa falar sobre isso, ela precisa expressar, que não seja em palavras, que seja desenhando. Então, não se pode fazer de conta que não aconteceu. E muitas vezes os pais também estão muito abalados, os familiares estão muito abalados. Então, se as pessoas não conseguem dar conta disso, né? Às vezes falam, não quero falar sobre isso, porque a mãe também está vivendo esse drama, o pai também. Então, procurem um profissional, procurem profissionais que possam ajudar tanto a criança quanto a própria família, né, a lidar com isso e respeitar esse momento aí de superação, né? Porque o medo é que a criança, né, entre num processo que às vezes pode até chegar no adoecimento se não bem resolvido. Então, a gente espera, uma cicatriz pode ficar, mas que seja, né, uma superação e que fique uma cicatriz e não um problema, né, para o resto da vida.
Semana passada nós tivemos 2 casos muito impactantes. Primeiro, de um garotinho que teve o pai sequestrado na frente de casa, ele ficou ali, os bandidos levaram o pai e o carro. E um outro caso foi da mãe, que foi até a casa do ex-marido buscar a filha e aí ela acabou sendo morta, esfaqueada na frente, inclusive, da criança pelo próprio pai. O que acontece na cabeça de uma criança que passa por uma situação como essa? E mais, quais são as consequências caso realmente não haja uma ajuda psicológica, alguém que interfira nesse processo para melhorar a recuperação dessa criança? É uma situação, assim, sem palavras, né? Assim, não dá nem para a gente mensurar o que passa na cabeça de uma criança que vivencia isso, né? No primeiro caso, né, de um sequestro, quer dizer, tudo acabou bem, mas fica né, reviver aquela cena, né? É muito impactante para aquela criança, é muito difícil para ela lidar com essa situação e entra nesse enredo todas as fantasias da criança também, né? Se ela podia ter matado né? Ela entra com aquela ideia dela, né? Se ela podia ter matado os sequestradores e o que ela poderia ter feito. Então, entram muitas questões aí. Por isso que precisa dessa ajuda, desse cuidado, né? Após essa situação, para que ela consiga dar um direcionamento que vá no sentido realmente de superar e ter aquilo como uma marca, mas não como uma sequela, né, dessa experiência. Já com essa menina, quer dizer, ela teve, além de tudo isso, tem o luto da perda da mãe. Quer dizer, se ela não for bem cuidada, isso pode trazer, né, um trauma enorme para a vida dela e que repercussões que isso vai ter na vida adulta. Então, a família também está muito abalada. Então, dificilmente também os familiares podem dar conta, né, desse momento. Então, é preciso realmente procurar ajuda profissional. Existem ambulatórios que cuidam justamente dessa questão do estresse pós-traumático. Tá ótimo, Débora. Muito obrigada pelas suas dicas, pelos esclarecimentos de hoje. Nós nos encontramos semana que vem, novamente. Sim, com certeza. Muito obrigado, viu, Débora? Até a próxima. O ano letivo está acabando e, por causa da crise, para muitos pais, é o momento de tomar uma difícil decisão. Lidiane, trocar a escola particular pela pública. O drama também atinge donos de escolas. Sem alunos, algumas vão fechar as portas, como mostra a reportagem agora da Viviane Barbosa. Das escolas particulares para as públicas. Eu optei por uma inscrição na creche, estou esperando pela prefeitura, mas também não conseguimos. O ensino privado passa por um mau momento. Devido a um número grande de inadimplência e perda de alunos, então você vai ter que fechar as portas da escola. Sim, infelizmente. Com isso, mais pessoas sem emprego. O encerramento de um sonho da minha mantenedora, de um sonho de cada profissional que está aqui, né? Que fará parte da estatística de desempregados e o sonho dos meus filhos. Alessandra é mãe do João Lucas. Ela precisou tirar o filho da escolinha por não conseguir mais pagar as mensalidades. E aí eu voltei a trabalhar e, por enquanto, esse final de ano ele está ficando com a minha filha. Mas o ano que vem a gente não sabe o que vai fazer. Para o desespero dessa mãe, ela ainda não conseguiu matricular João Lucas em uma creche municipal. Precisou entrar com uma ação na justiça solicitando o direito de uma vaga. Ele era o número 110. Agora, com essa ordem judicial, ele é um dos primeiros da lista. Ele está em 5º lugar. Mesmo com a ordem judicial, alguém tem que desistir para ele poder entrar. Alessandra aguarda ansiosa. Afinal de contas, ela precisa deixar o filho na escola para trabalhar. O João Lucas é uma criança muito ativa. Ele gosta de brincar, ele gosta de desenhar, ele gosta de ficar pegando no caderno. E em casa não tem muito o que fazer. Joyce tem um filho de 4 anos. Desempregada, vai ter que tirar Breno da escola particular. No momento, só o marido trabalha. Os pais estão tentando vaga numa escola mantida por uma entidade sem fins lucrativos. Fiz a inscrição, né, e farão o sorteio agora na primeira semana de dezembro. Ele ficou bastante triste com a notícia, ele sempre me pergunta: mamãe, eu não quero, para onde que eu vou? Até a escola do Breno passa por uma crise financeira. Por causa da crise, muitas escolas particulares estão fechando as portas. Essa aqui, por exemplo, que fica em Santo André, ABC Paulista, encerra as atividades no próximo mês.
devido à inadimplência e à perda de alunos. Eu tenho 12 funcionários, 12 que têm famílias, né? Muitos, o marido também desempregado. Então, assim, é uma responsabilidade imensa, o vínculo com as crianças, né? Ouvir o aluno dizer, Pro, como vai ser não te ver mais? A crise também afetou a família da Marcela. O marido, que trabalhava no setor automobilístico, está desempregado. Ele faz parte dos mais de 12 milhões de brasileiros sem trabalho. A questão ainda é como será para o ano que vem. Ela, que é professora, também vai perder o emprego em 2017. Marcela parece não acreditar. Gera, assim, dor de olhar para eles, para os pais que chegam aqui e nos perguntam, Pro, é verdade que vai fechar? Eles têm um casal de filhos. A menina, de 11 anos, já está matriculada numa escola pública. E o menino, que é menor, tem bolsa no colégio por causa da mãe, que é professora. Mas agora será transferido. A angústia maior é a pergunta que ele me faz todos os dias. Mãe, e o que vai ser? Para onde eu vou? E os meus amigos? A história se repete com a professora Daniela. Quando eu penso, aí eu nem durmo. O último levantamento aponta que as escolas particulares perderam entre 10% e 12% das matrículas, o que corresponde a cerca de 1 milhão de alunos. Esses estudantes que migraram das escolas particulares para as públicas pertencem principalmente às classes C e D. Nenhum pai ou mãe quer mexer na educação dos filhos. Os pais só tomam essa decisão quando todo o orçamento está comprometido. Se ela não tem reserva nenhuma, vai começar a ficar inadimplente, ou seja, o ano que vem, de 2017, não terá condições de pagar realmente aquela mensalidade, o material escolar, porque não é só a mensalidade, tem outros custos que alocam-se diretamente nesse custo mensal e vai por um valor, às vezes, o dobro da própria mensalidade. Então, nesse caso, a família tem que tomar decisões. Esta escola estadual da Zona Leste de São Paulo recebeu neste ano 79 alunos do ensino privado. E para 2017, a expectativa é ainda maior. Isso eu consigo olhar e garantir o dobro desse número para a escola, da escola particular para a pública. Seja na escola privada ou pública, o que os pais precisam mesmo é prestar atenção à qualidade de ensino. Prestar atenção e cobrar, né? Cobrar a escola pela essa qualidade aí. Bom, agora a gente segue ao vivo para Araraquara, no interior de São Paulo, para falar com a Sônia Souza, para a gente saber os destaques do Record News Paulista de hoje. Sônia, muito bom dia para você. Boa tarde já, né? Oi, Sônia. Oi, Lidiane, boa tarde, Nolan, boa tarde a todos. No Record News Paulista de hoje nós vamos falar da chuva, que por sinal já veio com tudo no estado, né? E a previsão é de que continue. Com tanta água caindo, a tecnologia tem sido uma grande aliada para evitar desastres, evitar catástrofes. Em Ribeirão Preto começou a funcionar a primeira estação hidrológica da região. E o equipamento é capaz de avisar a Guarda Civil quando houver o risco de enchente. Uma ajuda e tanto para a população. E nós vamos falar também de uma pesquisa desenvolvida pela Universidade Federal de São Carlos. Os pesquisadores desenvolveram um tipo de biovidro que é capaz de regenerar áreas machucadas na pele. Depois o material é absorvido pelo próprio corpo. É como se fosse um curativo super potente. É bem legal. A gente mostra tudo isso e muito mais daqui a pouquinho no Record News Paulista, que começa a 1h da tarde, logo depois do Link News. Voltamos com vocês. Lidiane, Nolan. Obrigado, Sônia. Obrigada, Sônia. Bom trabalho para você. E o secretário de Governo de Campos e ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, foi preso na manhã desta quarta-feira em seu apartamento no Flamengo, zona sul do Rio de Janeiro, pela Polícia Federal de Campos dos Goitacazes. Essa detenção faz parte de mais uma fase da Operação Chequinho, que investiga a compra de votos. A operação prevê 8 mandados de prisão temporária, outros 8 busca e apreensão e 1 de condução coercitiva. E ainda não há mais detalhes sobre a prisão do ex-governador do estado do Rio de Janeiro, Antony Garotinho. O mandado de prisão foi expedido pelo juiz Glaucenir Silva de Oliveira, da 100ª Zona Eleitoral de Campos.
Segundo informações da Polícia Federal, o ex-governador do Rio de Janeiro foi preso em seu apartamento na Rua Senador Vergueiro, no bairro do Flamengo, e deve ser enviado hoje mesmo até a sede da Polícia Federal. Antony Garotinho foi governador do estado do Rio de 1998 a 2002, quando concorreu à presidência, sendo derrotado pelo ex-presidente Lula. Sua mulher, Rosinha Garotinho, foi eleita governadora do estado e ele foi secretário de segurança de seu governo. Neste período, uma série de denúncias de crimes eleitorais e comuns recaíram sobre o casal. Só lembrando que a Rosinha Garotinho é a atual prefeita de Campos, né? Bom, o Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores. A gente volta daqui a pouquinho. A seguir, comentário racista sobre a primeira-dama Michelle Obama fez uma prefeita renunciar nos Estados Unidos. Os detalhes em instantes aqui no Link Record News. Até já. Agora, 12h30, horário oficial de Brasília, horário brasileiro de verão. Um comentário racista sobre a primeira-dama Michelle Obama fez uma prefeita renunciar nos Estados Unidos. Uma funcionária pública escreveu nas redes sociais, depois da vitória de Donald Trump, que estava cansada de ver uma macaca de salto na Casa Branca. Isso, claro, se referindo a Michelle Obama. Nos comentários, a prefeita de uma pequena cidade na Virgínia disse que tinha ganhado o dia. Atendendo aos apelos de indignação, a prefeita renunciou e a funcionária, claro, foi afastada. Integrantes do Conselho da Prefeitura pediram desculpas em nome da cidade por esse ato racista. E alguns edifícios de luxo de Nova York, construídos pela empresa de Donald Trump, não tem mais o nome dele nas fachadas. A Equite Residential, que administra 13 imóveis, disse que a decisão de retirar o nome de Trump é para deixar os prédios mais neutros e atrativos aos atuais e futuros moradores. Antes da decisão da empresa, alguns inquilinos, que pagam em média pelo menos $3 mil por mês de aluguel, já haviam questionado que não queriam ter suas casas associadas a Donald Trump. Apesar da mudança, o nome do republicano continua presente em muitos lugares de Manhattan. Pelo menos 10 edifícios ainda têm o nome dele nas fachadas. Bom, agora a gente convida o editor de mídias sociais da Rede Record, Rafael Calisto, para falar o que movimenta as redes sociais. Tudo bem, Rafael? Boa tarde. Tudo bem, sim, Lídia, comigo, com você, espero que também. Boa tarde, tudo bem? Calisto, tudo bem. Boa tarde para todo mundo que está vendo a gente, como sempre, muito boa tarde. Seja nosso telespectador recorrente ou quem está vendo pela primeira vez, pela internet, pela TV, vamos lá. Primeiro, tem 3 novidades sobre as redes sociais, Facebook, Twitter e Snapchat. Do Face é o seguinte, tá rolando uma polêmica, quem costuma assistir a Record News viu aqui eu falar sobre o Trump esses dias, que a polêmica que rolou seria pelo fato dele ter ganhado, talvez com uma ajuda do Facebook, né? O Facebook ajudou ele a se eleger. Tá rolando uma outra, paralela, a notícia falsa. Você no seu Facebook aí em casa deve receber um monte de notícia, ver amigo compartilhando, postando, só que você esquece de olhar a origem, se é uma fonte confiável. Por exemplo, se você vê uma postagem nossa aqui da Record News, você sabe que você pode confiar. Eu não vou trazer uma notícia falsa aqui para vocês. Mas tem gente que compartilha sem olhar de onde vem. E essa é uma polêmica que está pegando muito forte lá no Facebook. Tem até funcionários lá dentro que estariam muito descontentes com isso. Então é algo que deve mudar em breve, eles estão bem de olho. Um filtro, né? Algo com mais segurança, enfim. Derrubar, porque assim, o Facebook, ele é a plataforma, ele dá a rede para você postar o que você quiser. Se tem gente que vem com notícia falsa e coloca, ele não é necessariamente o cara que vai monitorar, mas ele precisa que tenha uma responsabilidade ali dentro. Então ele vai ter que tomar uma atitude. Notícia falsa vai ter que sair de lá. E eles já sabem como eles vão fazer isso ou ainda está em estudo aí? Vão tentar banir os domínios de notícia, mas o problema é que nasce um a cada dia, né? Mas vamos ver se eles conseguem, pelo menos, deixar a rede um pouco mais, como é que eu posso dizer? Assim, menos em pânico, né? Menos em pânico, com notícias verdadeiras, porque senão começa a criar uma desinformação. Esse é o problema que a gente não pode viver no Facebook. Então, cuidado com o que você compartilha aí e com o que você lê também, tá? Procure sempre uma fonte confiável. Além disso, o Twitter, ele está tentando melhorar a questão do bullying. A gente acabou de ver essa história da Michelle Obama, do comentário da funcionária pública e da prefeita, chamando ela de macaco, um absurdo. Como é que eu faço para isso não se espalhar no Twitter, por exemplo? A solução deles é simples, eu não sei se vai dar tão certo, mas já ajuda. Você pode colocar meio que no mudo algumas palavras, você pode silenciar. Então você não vai mais ver esse tipo de barbaridade.
Não sei se é tão útil, mas é um caminho, né? Eles estão tentando, tomara que a tecnologia ajude a evoluir isso, né? E a gente pare de ter isso. Já o Snapchat não é nada desse tipo. Ele talvez tenha, isso é uma reportagem rolou da Reuters, o furo ontem, era feriado. Pode ser que ele faça um IPO, que ele vai liberar as ações dele para investimento público, ou seja, vai ser a maior entrada ali na Bolsa de Valores desde o Alibaba em 2014. O Facebook entrou com 80 bilhões e o Snap deve entrar avaliado com 20 a 25, assim. Não sei quantos por cento das ações. O Facebook entrou com 10%. Não sei quantos por cento eles vão colocar. Mas se entrar, vai ser a maior entrada desde o Alibaba de 2014, que foi 170 bilhões. Olha só. E agora vamos falar de histórias mesmo, né? O que tem sido compartilhado, o que está rolando nas redes. Tem uma foto que você provavelmente recebeu e provavelmente no seu Facebook, que foi lá que essa história se alastrou mais rápido. Tinha muita gente indignado, eu vou mostrar para vocês por quê, mas primeiro vamos ver a matéria para vocês entenderem do que eu estou falando. Roda aí. Uma cratera gigante, que hoje está assim, completamente restaurada. Trabalho que foi feito em apenas 2 dias. Operários trabalharam dia e noite, sem descanso. Uma semana após o acidente, a via foi liberada. Equipes usaram 20 mil caminhões de terra e cimento para cobrir a cratera de 30 metros de largura e 15 de profundidade. O buraco engoliu postes e 5 pistas da avenida. A região ainda ficou sem gás, luz e água. Mesmo que tamanha eficiência tenha surpreendido a todos, o prefeito da cidade de Fukuoka ainda pediu desculpas por ter atrasado em um dia a entrega da obra. Apesar da cratera ter se formado em uma região movimentada da cidade, ninguém se feriu. As autoridades informaram que vão indenizar o comércio local, que teve prejuízos com o acidente. Os japoneses são conhecidos pela eficiência e rapidez em obras públicas. Há 5 anos, quando o terremoto de 9 graus e um tsunami devastaram parte do país, estradas também foram reconstruídas em apenas alguns dias. Cara, ele pediu desculpas porque demorou 2 dias para ele tampar aquele buraco gigantesco. É surreal. Essa eficiência dos japoneses que a gente pode comprovar todo dia com a nossa Sayuri-san aqui. Olha, eu vou falar uma coisa. O que é um buraco desse, uma cratera perto de bomba atômica e o tsunami, né? Mas aí realmente o povo mostra que tem educação, que tem respeito com a população. Um governante chegar a pedir desculpas porque atrasou em um dia o fechamento daquela cratera enorme. Ele queria fazer o trabalho em um dia, né? E aí por causa das condições do tempo e tudo mais, sinal de que é possível. E por que isso não acontece aqui? E não foi só fechar o buraco, né? Pintaram, inclusive, colocaram a sinalização, tá tudo perfeito. E a questão no Facebook, o que falaram era justamente isso que você está falando agora. Por que raios aqui no Brasil as coisas não acontecem tão rápido se eles conseguem fazer isso? Majoritariamente era esse o comentário. Tem que importar uns governantes de lá para cá. Eu achei legal também que eles vão indenizar o comércio local, né? Que tiveram prejuízo de 2 dias ali. Muito bacana, muito boa iniciativa do governo. E mais uma vez dando exemplo para o mundo todo, né? Fique de lição então, né? Para ver se a gente aprende alguma coisa. E tem uma outra história, falando em aprender, em eficiência... Essa causou polêmica também, viu? Eu até fiquei um pouco surpreso, mas eu vou rodar para vocês, vou mostrar o vídeo. Essa menina ela é holandesa, ela é youtuber, ela tem um canal e ela fez uma série de vídeos tentando falar em outros idiomas. Ela fez italiano, fez o português, fez várias línguas. E um particularmente estourou. Mostra qual é a força das redes sociais no Brasil. Se você em casa às vezes fica meio pessimista, não sabe se o Brasil, esse país terceiro mundo, olha lá o Japão, como faz as coisas rápido. Eu vou mostrar uma coisa para vocês. A força das redes sociais no Brasil é insana. Ela fez vários vídeos, um vídeo estourou. Mais de 7 milhões de visualizações só numa página de Facebook. No YouTube dela está com mais de 10 vezes mais visualizações do que as outras línguas. É essa menina que tenta falar português. Vamos mostrar para vocês. I cannot take this seriously. You guys need to hear this. Olá. Nice to meet you. Prazer em conhecer você também.
It is nothing like Spanish. Prazer em conhecer você também. Prazer em conhecer você também. What's your name? Qual é o seu nome? That's not even a sentence. That cannot be true. It sounds like Chinese. Qual é o seu nome? Qual é seu nome? Qual é seu nome? How are you? I mean, it's not even a language. It just sounds like I just want to say I'm not trying to offend anyone who is Portuguese or whatever. If you speak Portuguese, hi, that's awesome. Tá, o que vocês acharam? Primeiro eu quero saber a opinião de vocês. Ela tentou até o cachorro, né? Conseguir ajuda até com o cachorro ali para desenrolar a língua, mas não foi eficiente. Eu achei engraçado que ela falou ali, é mais difícil que chinês, né? Parece chinês, achei engraçado essa comparação. Cara, teve muita gente que gostou, achou uma graça a menina tentando falar e tal. Por outro lado, teve um monte de gente que ficou ofendido, falou que ela comparou com chinês, que aqui é brasileiro, não é de Portugal, se fosse só Portuguese people, não, a gente é brasileiro. Ela até editou o nome do vídeo, colocou Brazilian Portuguese. Nos comentários tem muita gente falando, nossa, que legal ela tentar aprender português. Tem um monte de gente achincalhando a menina. Polêmica. Tudo gera polêmica, né? Impressionante. Enfim, ela tentou. Eu achei até que legal a tentativa. Se ela ofendeu alguém, no final eu coloquei o trechinho que ela diz. Não quis ofender, era uma tentativa de aprender. Os italianos não bombardearam o canal dela, ninguém bombardeou, só os brasileiros. Deve ser engraçado também se a gente tentar, de repente, aprender outra língua. Imagina a gente tentando falar outra língua, holandês, de repente. Árabe, meu Deus. Ficar engraçado também é normal, né? Você traz um pouco da cultura do país, então se eu fosse tentar falar chinês, por exemplo, eu ia tentar falar Pin Chong Hong, aí você traz umas brincadeiras. Eu não acho nada ofensivo, mas enfim. É que o pessoal ontem era feriado, então tinha mais tempo aí pra bombardear, e aí o brasileiro arrumou caso pra... É meio coisa desocupada, né? É tá verdade. Certo. Mas o vídeo bombou, tá estourando aí, agora você viu aqui no nosso De Olho nas Redes. Se não recebeu, vai receber. Legal, Calixto, muito obrigado pela sua participação de hoje, mais uma vez, viu? Até amanhã, Calixto. Até amanhã, boa tarde pra todo mundo. E no próximo bloco, você vai ver o consumo de comida saudável aumentou quase 70% neste ano em relação ao ano passado. É tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, depois do intervalo. Continue com a gente. Até já. Até já. Link Record News na sua tela, 12h, 45 minutos pelo horário brasileiro de verão. Link Record News de volta e a gente volta falando sobre a alimentação nessa hora do almoço. O consumo de comida saudável aumentou quase 70% neste ano, isso em relação com o ano passado. E esse número poderia ser ainda maior, viu? Se o preço desse tipo de alimento não fosse tão caro. Arroz arbóreo integral, bem temperado, não há quem resista. É o que garante a vendedora. Mas o quilo, salgado, R$ 23,00. Se comparado com arroz comum, a diferença é grande. 5 quilos custam em média R$ 12,00. O macarrão sem glúten vai pelo mesmo caminho, R$ 7,00 o quilo. O macarrão comum está em torno de R$ 2,00. Esse é o preço de uma alimentação mais saudável. O Elvis sabe disso, gasta por mês mais de R$ 200,00, mas não se incomoda. A diferença financeira é insignificante em comparação com a diferença na nossa saúde, porque os produtos industrializados eles têm excesso de sódio, têm excesso de açúcar, de conservantes. A Jordana também optou por essa alimentação mais saudável. Para ela, vale a pena o investimento. A gente está cuidando do nosso corpo, da nossa saúde. Uma pesquisa de uma empresa especializada em tendências e comportamentos de consumo aponta que, de janeiro a agosto deste ano, os brasileiros passaram a procurar mais produtos saudáveis. Alimentos e bebidas que não possuam ingredientes prejudiciais à saúde. O consumo desses itens aumentou 67% em relação ao mesmo período do ano passado. 30% das famílias brasileiras alegam ter algum parente que sofre de alergia alimentar ou tem algum tipo de intolerância. Nessa onda da comida saudável, Edmar está no lucro. Do começo do ano até agora, já inaugurou 10 lojas de produtos naturais em Brasília. As pessoas hoje querem o quê? Viver mais, com qualidade de vida e também buscando forma. E a maneira de você manter a forma é se alimentando bem.
Muito bem, momento de interatividade aqui na nossa tela. Desde o início da edição, colocamos a seguinte questão para reflexão de todo mundo. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania deveria votar hoje, mas essa votação foi adiada para a semana que vem, por falta de quórum, sobre a proposta, a emenda à Constituição que retira o foro privilegiado de políticos e autoridades brasileiras. Hoje, segundo um levantamento do relator da proposta, senador Randolfo Rodrigues, cerca de 22 mil autoridades contam com esse benefício, que é justamente poder ser julgada apenas pelo STF e não pela Justiça Comum. Eles querem retirar essa emenda aí da Constituição, fazendo com que as autoridades que forem culpadas ou responsabilizadas por crimes comuns sejam julgadas pela Justiça Comum também. Só lembrando, o processo no STF, saiu outro dia uma pesquisa lá, dura em média 10 anos, quer dizer, até o resultado, até ser julgado lá no STF, essa autoridade já viveu muita coisa aí, né? E o crime pode ser prescrito também. Inclusive. Nós perguntamos, então, se você é a favor do fim do foro privilegiado. Hashtag Link Record News ou nosso WhatsApp para poder votar e participar. Bom, a gente já tem participação aqui na nossa tela, então, pelo WhatsApp, a gente vai ver o que o pessoal tem pensado sobre esse assunto. O Sérgio, do Rio de Janeiro, capital. Claro que sou a favor. Se os políticos estão cometendo crimes, não merecem privilégios. Essa é a opinião do Sérgio. Sérgio, obrigado. Tem mais mensagem agora lá de Entre Rios, na Bahia. O Damião escreve: sou a favor. Foro privilegiado só favorece corrupção e impunidade. Obrigada, Damião. Augusto, de Fortaleza, Ceará. Eu sou a favor. Na minha opinião, foro privilegiado é sinônimo de impunidade. Obrigado, Augusto. Tem agora a participação do Helder, lá de Fortaleza, também no Ceará. Sim, sou a favor. Políticos usam a lei para cometer crimes e ficam sempre impunes. Isso tem que acabar. Todas as opiniões até agora recebidas, então, favoráveis ao fim do foro privilegiado. E você, o que pensa do outro lado? Compartilhe com a gente, vote na nossa enquete. Na segunda edição, o resultado oficial para você. Bom, enquanto você vota, participa, a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho com mais informações do Brasil e do mundo para vocês. Até já. Até já. Link Record News de volta na sua tela agora, 12h54, horário brasileiro de verão. De volta com a bola rolando, o Campeonato Brasileiro ainda não acabou, mas o Palmeiras já teve festa de campeão. Elidiane, os torcedores palmeirenses lotaram o aeroporto de Congonhas para desejar boa sorte ao time que vai enfrentar o Atlético Mineiro. Os palmeirenses, afinal, estão muito confiantes na conquista do título e por isso fizeram uma festa impressionante. Com bandeiras e cartazes espalhados pelo saguão, cerca de 3 mil torcedores acompanharam o embarque da equipe para Belo Horizonte, onde amanhã enfrenta o Atlético Mineiro. Dependendo da sequência de resultados, o Palmeiras pode ser campeão domingo, no Allianz Parque contra o Botafogo, depois de 22 anos de espera por um título do Campeonato Brasileiro. A euforia era tão grande que os jogadores tiveram que passar espremidos entre os torcedores que tentavam tocar nos ídolos. O atacante Alexandro ficou sem o chapéu, levado como lembrança por um torcedor. Isso aí, né? Uma baita de uma inspiração para o jogo. Olha aí, agora a gente muda de assunto, fala sobre um dos capítulos mais esperados da novela A Terra Prometida. O público vai conhecer finalmente hoje um novo personagem. Até agora ele vive nas sombras e intriga o povo hebreu, Nolan. O ator Paulo Goulart Filho interpreta o gigante Talmal e conta agora como ele se encantou com o papel e por que as pessoas vão se surpreender. Os sinais já estão aí. Tem uma pegada de gigante. As marcas no chão indicam que ele anda rondando o povo hebreu. Ele ainda pode estar por perto. O Paulo Goulart Filho não é assim tão grande. Ele tem 1,74 de altura, mas vai interpretar um personagem que é 2 metros mais alto que ele. Nossa, tem 3,60 metros. 3,60 metros. Só que esse gigante é um gigante um pouco diferente dos retratados na Bíblia. O Talmal, apesar do nome, é um gigante do bem. Ele é bonzinho. Ele é doce. Porque os anaquins, né, esse povo gigante que é retratado na Bíblia, era um povo muito violento, muito cruel, né? Viviam de saques, ataques. E o Talmal não, ele não se identificava com esse estilo de vida.
O mais famoso gigante bíblico é Golias, o maior guerreiro dos filisteus. Um homem imbatível até ser derrotado por Davi. Segundo a Bíblia, Golias tinha 2,90 de altura, um baixinho perto de Tamal. O que você acha que o público de Terra Prometida vai ver em Tamal? Ele tem a força de um gigante. Ele sabe do poder e da força dele. Só que ele não usa. Só em determinados momentos, quando realmente precisa. Então, eu diria que ele é um gigante bastante tranquilo, calmo, controlado. Parece um mistério. E os hebreus já tiveram sinais da personalidade dele. Quem se dá o trabalho de levar as ovelhas, tosquiar e depois devolver? Alguém que precisava muito da lã, mas que não queria prejudicar nem o dono das ovelhas e nem os animais. Tamal não está na Bíblia. É um personagem criado especialmente para a novela e que, segundo o ator, vai estimular a fantasia de todo mundo, em especial das crianças. Tamal, ele tem um pensamento um pouco à frente do seu tempo. Por isso ele não consegue conviver com seu povo. Então eu acho que é isso que vai cativar as pessoas. Essa mistura desse ser tão forte, tão poderoso e ao mesmo tempo tão doce. Tem muitas coisas que vão chamar a atenção do público. E eu espero que vocês gostem e que se apaixonem pelo Tamal como eu me apaixonei. Se os gigantes estiverem rondando o nosso acampamento... Tamal vai se revelar ao povo hebreu no capítulo especial desta quarta-feira. É a partir das 8h30 da noite, em A Terra Prometida. Eu aproveito para reforçar o convite. Você não pode perder hoje o capítulo especial da novela A Terra Prometida. Bom, agora a gente volta a falar sobre a prisão do secretário de governo de Campos e ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho. Ele foi preso em seu apartamento no Flamengo, zona sul da capital carioca, pela Polícia Federal de Campos do Goitacazes. A detenção faz parte de mais uma fase da Operação Chequinho, que investiga a compra de votos. A operação prevê 8 mandados de prisão temporária, outros 8 de busca e apreensão e 1 de condução coercitiva. E ainda não há mais detalhes sobre a prisão do ex-governador do estado. O mandado de prisão foi expedido pelo juiz Glaucenir Silva de Oliveira, da 100ª Zona Eleitoral de Campos. Antony Garotinho foi governador do estado do Rio de 98 a 2002, quando ele concorreu à presidência, sendo derrotado pelo ex-presidente Lula. E sua mulher, Rosinha Garotinho, foi eleita governadora do estado e o Garotinho foi secretário de segurança de seu governo. Nesse período, uma série de denúncias de crimes eleitorais e comuns recaíram sobre o casal. Lembrando também que a Rosinha Garotinho é a atual prefeita de Campos dos Goitacazes. Essa edição do Link Record News fica por aqui. Quer sugerir algum assunto para o jornal? Então mande uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe nas redes sociais. Use a hashtag Link Record News. Acesse também a nossa página no nosso Twitter, no nosso Facebook. Entre também na página da Record News, portal r7r7.com/Record News. Então, uma nova edição do Link Record News daqui a pouquinho, às 3h da tarde. Record News, informação para você crescer. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.